satisfação estar aqui conversando com vocês. Agradeço aí a Sênior pela oportunidade e também a organização aqui do evento, por esse evento maravilhoso aí, que é um orgulho do agro, né, eu diria assim, porque reúne pessoas muito importantes, pessoas que realmente fazem a diferença em todos os setores do agro. Então, eu vou fazer uma conversa com vocês aqui, né, sobre a questão de automação na classificação de grãos, trazendo um pouco desse desafio, dessas dificuldades, como já foi bem falado aqui, né, é um setor, uma área dentro na cadeia produtiva que garante a qualidade do alimento que chega no prato do consumidor. Mas também é um motivo de muitas controvérsias, muitas discordâncias. Devido às limitações que a gente vai falar aqui na questão de classificação, a própria limitação humana, uma diferença de critério, uma dificuldade de fazer critério. Até ontem o Ministério da Agricultura, né, me convidou para uma conversa sobre esse quesito, dessa grande briga que tem, né, do produtor, da indústria e outros setores aí que trabalham com classificação, porque cada um tem o seu critério, cada um tem a sua forma de enxergar. Um acha que o outro está roubando, lesando, né? Então esse é um setor que ele pode causar grandes perdas econômicas, perdas em termos de qualidade, em termos de produto que está chegando no consumidor, ou pode causar grandes ganhos, né? O ideal seria que não tivesse nem grandes perdas, nem grande ganho, tivesse um equilíbrio dentro desse setor. Mas isso é difícil, porque a classificação ela tem uma certa subjetividade. Por isso que quando se fala em classificação, cada vez mais tem se falado nessa questão de uso de inteligência artificial, ferramentas que possam contribuir aí para a classificação. Tá? Não é substituir o classificador, não é tirar a figura humana, até porque a legislação ela tem critério. A grande dificuldade é manter o critério, manter um padrão de critério aí, tendo milhares de classificadores pelo Brasil. Essa é uma dificuldade que o mapa, inclusive o Ministério da Agricultura, ele enxerga quando fala em grãos. Então, ele já está fazendo discussões para tentar aperfeiçoar a formação, a capacitação desses classificadores. A gente vê quando faz formação lá na Universidade Federal de Pelotas, lá no Lab Grãos, quando a gente faz curso de classificação oficial, né? Então, a gente é credenciado pelo Ministério da Agricultura para formar classificadores oficiais. É claro que nas operações comerciais, não há obrigatoriedade de ter classificador oficial. Então, pode ser um classificador que tenha conhecimento sobre assuntos, né, que pode fazer esse tipo de classificação, desde que as duas partes concordem, né, e essa aí que é a grande dificuldade muitas vezes. Então, aí a gente tem que começar a pensar ferramentas que possam tornar o processo mais seguro, menos controverso e que possa trazer soluções. E aí o uso da automação, daqui a pouco vai ser uma das formas aí que a gente vai falar. Não sei. Onde é que está o controle aqui? Tem que ser para aí? Não está passando aqui. Agora sim. Agora acho que foi. Tá bem. Então, a classificação, ela existe critério. Existe critério técnico. Tem que saber identificar aquele defeito. E esse critério que é difícil de formar. Nem todos os classificadores, nem todos aqueles que trabalham, por mais experiência que tenham, sempre têm as habilidades mais adequadas para um classificador. Tem gente que tem uma forma de enxergar, é mais detalhista, é menos detalhista, mas o que vai fazer a diferença nesse processo para diminuir essas controvérsias? É que se tenha aí um critério. Então, o critério, o que é um grão manchado, o que é um grão ardido, o que é um grão quebrado, o que é um grão trincado? E é isso que os cursos, por exemplo, do Ministério, esses credenciados pelo Ministério da Agricultura, eles fazem. É tentar fazer com que o critério seja único. Mas mesmo assim, né, quem tem experiência, quem trabalha com a administração de cursos para o Ministério da Agricultura como instrutor, às vezes tem suas divergências, né? De vez em quando a gente tem que fazer um encontro aí no Brasil, né, com diferentes instrutores, diferentes locais, para poder tentar afinar o critério quando tem uma dúvida. Então, é natural da atividade humana ter uma diferença de percepção naquele local. E a gente sabe quanto é difícil. Quem trabalha no dia a dia aí, passar um dia inteiro sentado, né, na frente de uma mesa, né, e às vezes a mesa não é boa, ou não tem a altura correta, a poltrona não é correta. Então, tudo isso vai acabar interferindo nesse critério, na forma de julgar, na forma de enxergar
aquele grão. Isso causa dificuldades, né? Mas também essas dificuldades elas podem ser superadas, e elas fazem parte do processo. A classificação ela requer tempo e atenção. Tem que ter tempo para classificar, não pode ter pressa. E isso é difícil para quem trabalha com grandes volumes de grão. Como é que eu vou dizer? Fica ali 1 hora classificando, 1h30, 2 horas uma amostra. Tem caminhão chegando, tem pessoas reclamando, tem a chuva acontecendo, tem uma série de fatores interferindo e pressionando para que a classificação ela seja feita de forma adequada. Além disso, a gente sabe que não é fácil classificar uma amostra. Por menor que ela seja, ela exige um tempo mínimo. Isso acaba gerando uma grande demanda de pessoas, de esforços, de tempo para que haja uma classificação adequada. Por isso que o uso de ferramentas inteligentes, elas começam a ser uma opção muito importante. Uma coisa que é importante dizer, ferramenta, como eu falei no início da palestra, ela não vai substituir o classificador humano, mas ela pode servir como uma ferramenta importante para acelerar o processo, para tornar o processo num padrão mais uniforme. Porque máquina, equipamento, câmera, por exemplo, que são acessórios de uma classificação digital, vai ter a mesma percepção daquele grão em diferentes momentos. E se não for assim, não vai ser um equipamento bom. Tá? Por isso que a gente tem feito alguns estudos lá na Universidade Federal de Pelotas, testando diferentes equipamentos, testando um número grande de amostras, 300, 400, 500, 600 amostras, com diferentes níveis, desde os mais baixos até os mais altos, de arroz, por exemplo, de soja, que são os produtos que a gente mais testou até hoje. Então, a gente tem feito isso, tem buscado entender como é que funciona, está funcionando bem, qual é o desvio padrão, qual é o erro que tem esse equipamento. Então, a gente tem feito esses trabalhos porque a gente sabe que eles interessam. Mas eu volto a dizer, não substitui o ser humano nesse processo. E não é um concorrente, é uma ferramenta para aprimorar, para agilizar, para dar mais critério ao processo. Então, esse tempo é necessário, e o tempo é dinheiro, para quem trabalha com negócio, com grãos, com classificação. Para fazer uma classificação adequada, nós também requer conhecimentos. Então, com quem eu aprendi a classificar? Teve uma uniformidade ou fui aprendendo olhando alguém classificar? A gente sabe que a classificação ela é uma interpretação da legislação. Tá? Eu posso ter um defeito diferente do que o mapa tem? Sim, na operação comercial eu posso ter. Eu vou dar um exemplo no arroz. O arroz tem o barriga branca, tem o barriguinha, isso no trigo às vezes acontece. Não está previsto na legislação brasileira. Mas eu tenho que ter conhecimentos. Que produto é esse que eu estou vendo aí? Tudo isso aqui é soja. O que muda? A cor. Mas é soja. Eu sei que isso aqui é soja, eu sei que diferenciar isso aqui de um outro grão, por exemplo, que poderia ser facilmente interpretado como uma matéria estranha, uma impureza. Então isso é conhecimento, é formação. Como é que eu aprendi a classificar? Experiência, fazendo, isso é muito importante. Não podemos retirar aí o método, a experiência das pessoas não podemos desvalorizar. Mas a gente sabe que classificar não é uma atividade fácil. Ficar o dia inteiro classificando, a gente não está bem todo dia, a gente tem nossos problemas, leva para o trabalho muitas vezes, tem um dia que não dorme bem, então isso tudo vai interferindo. A gente já fez vários testes, vários ensaios lá na universidade, medindo o mesmo classificador várias vezes, e a gente vê que tem variação mesmo na mesma pessoa. Quando fala em classificadores diferentes, aí sim, o critério é bastante diferente. Então tem que ter conhecimento, tem que ter capacitação, tem que ter atualização. Muitas vezes a gente acha que ficou ali 10, 15 anos classificando e está atualizado. Na verdade, muitas vezes está fazendo 10 vezes a coisa errada, 10 anos a coisa errada. Então, é importante atualizar, é importante aprimorar. As portarias, elas variam. A gente sabe que agora, na soja, por exemplo, está havendo uma discussão nova sobre a portaria, por exemplo. Daqui a pouco muda. E será que a classificação é a mesma agora ou não? Então, tem que ler, tem que conhecer, tem que aprimorar. O classificador tem que estar sempre atento nessas situações aí. Já falamos também, classificação pode significar grandes ganhos para alguém, mas também pode significar grande perda. Se não tiver critério, se não tiver atualizado, se não conhecer, se não tiver formação para fazer aquela classificação,
A formação não precisa ser universitária, ela pode ser um curso, né, bem feito, um curso bom, de qualidade. Essa é uma grande preocupação que o Ministério da Agricultura tem manifestado, né, o Serviço de Classificação, que tem visto muitas empresas dando curso, muitas pessoas, né, que nem sempre têm a formação adequada para aquele curso. E isso vai multiplicando o erro, vai causando erro e vai aumentando aí, especialmente as perdas. Alguém vai perder. Quando o serviço é mal feito, alguém perde, né? Como nós queremos que a classificação não lese ninguém, que ninguém perca nesse processo, que todos ganhem, né? Que chegue num momento muito próximo de um equilíbrio, né? Sem que haja perda de um lado, né? Isso é possível, tá? Então, nós começamos a pensar o que é tendência, né, nessa classificação. Uma das formas por exemplo, através de ferramentas de inteligência artificial. Então, pega as macro tendências, né? Se a gente for analisar aí os grandes cenários do mundo, dizem, né, a agricultura precisa, para sobreviver, para poder atingir os resultados esperados, precisa de uso de maior nível tecnológico, maior nível de inteligência artificial. E enxergar isso realmente como uma ferramenta para que o processo possa ser aprimorado. A gente via muita discussão, não, isso aí vai roubar o emprego, o trabalho do classificador. Não é assim, a gente sabe que é uma ferramenta, nada vai ser substituído. Tá? Então, as grandes tendências dizem, né, os grandes cenários, as grandes previsões de futuro dizem, nós temos que usar métodos mais rápidos e mais automatizados, sempre com a supervisão humana. Nós temos que usar mais inteligência artificial. Mas não é simplesmente, eu tenho aqui um software, né, que faz a classificação para mim. Será que, quando foi construído esse software, essa tecnologia, essa inteligência, ela é apropriada para aquela realidade em que se encontra? Então, isso requer um processo rigoroso da indústria para ter uma amostra representativa, ter muitas amostras, né, não apenas pegar 5 amostras e chamar aquilo de inteligência artificial ou de software. Como eu falei, esse exemplo que eu dei para vocês, né, que a gente tem feito na UFPEL, é pegando 500 amostras, com diferentes níveis, com diferentes genótipos, diferentes colorações, grão armazenado, grão novo, para que seja realmente representativo. E aí, inicialmente, a gente começa a encontrar alguns erros em alguns equipamentos, que precisam ser corrigidos, precisam ser ajustados. Então, não é só porque a inteligência artificial que é bom, ele tem que ter tecnologia, ele tem que ser representativo daquela situação. Tá? Então, isso se faz fazendo teste, tendo amostras representativas, né, e isso vai ensinar essa inteligência artificial a identificar o defeito e poder aí dimensionar quanto tem, fazer a identificação, fazer a aferição de quanto realmente representa naquela amostra que está sendo classificada. Tá? Então, é uma tendência. A gente tem feito, como eu falei para vocês, alguns testes lá na UFPEL, né, junto com o Ministério da Agricultura, porque o Ministério nos procurou e disse, precisa equipamentos aí para fazer, para auxiliar no processo de classificação. Mais uma vez, o Ministério não tem a pretensão de acabar com a classificação manual. Tá? Ele quer realmente ter ferramentas que possam vir a contribuir. Então, a gente tem feito alguns testes em equipamentos para poder trazer algumas inovações aí para a área de pós-colheita, de classificação, de análise de qualidade, que é uma coisa que a gente faz muito lá na Universidade Federal de Pelotas, né, para arroz, para soja, para milho, para trigo, para outros locais. Né. Então, a gente já fez alguns testes para equipamentos, por exemplo, né, então, dar um exemplo aqui, é um dos que faz parte lá do nosso processo, que pode ser usado de ferramenta aí, como classificação digital. Né. Então, a gente ainda não finalizou todos os estudos que a gente tem feito, né, mas a gente tem já começado a encontrar algumas soluções aí que podem contribuir muito aí com a área de classificação, de qualidade de grãos, né, e esse é um trabalho que a gente tem feito. Tá? Então, agora, né, a palavra eu devolvo para o Fernando, para depois fico à disposição para perguntas na sequência. Joia, professor, obrigado. Pessoal, a gente vai bater um papo agora. Quem quiser fazer alguma pergunta também pode levantar a mão aí, quiser interagir com a Marina e com o professor aqui, tudo certo, tá? É só levantar a mão. Eu queria ouvir a Marina agora um pouquinho. Marina Marzari já faz o processo de classificação automático, né? A gente ainda não está falando dessa última geração, mas faz esse processo, né? Eu queria que tu compartilhasse com a gente aí um pouquinho dessa experiência, os ganhos que vocês tiveram. A gente falou muito aqui de, primeiro, né, transparência e melhoria de relacionamento com o produtor, que eu acho que é um ponto importante.
e depois também um pouquinho sobre o quanto vocês perceberam essa agilidade no processo de recebimento, né, no processo de originação, que eu imagino que também seja um desafio em pico de safra, fazer esse processo todo de maneira manual, como era antes e como é que é agora com esse automático. Sim. Bom, então eu sou a Marina, eu trabalho na Marzari Alimentos, que é uma indústria de arroz sediada em Santa Maria, no distrito de Santa Flora. Só para apresentar nossos produtos, caso alguém conheça, a gente vende as marcas Flora e Fino Gosto, comercializamos para todo o Brasil. E a gente já faz a utilização de um aparelho de classificação de grãos digital já faz um bom tempo, e em várias áreas do processo industrial a gente sente a importância deste classificador digital. Antigamente o processo era feito todo manualmente, até não consigo imaginar como era, né, principalmente agora no período de safra, em que a gente precisa mostrar todos os caminhões que chegam com produto dentro da indústria, né? E pegando essa amostra, a gente precisa analisar, classificar, para depois poder precificar esse produto e negociar com o produtor rural. Então, a começar por este processo, você ganha muita agilidade hoje, né? Antigamente, imagino que, claro, depende do tamanho da amostra que você pega, mas precisava de uma pessoa ou mais exclusivamente só fazendo amostras o dia inteiro. E hoje, com o aparelho a gente só precisa colocar a amostra dentro dele, ele faz todo o processo e depois nos dá em poucos minutos o resultado final da classificação. A gente tem subsídios da Emater, lá de Santa Maria, que tem a amostra padrão, né, e com ela a gente pode parametrizar o sistema do aparelho e nos dá uma clareza maior, uma certeza daqueles resultados ali. Então, primeiro, com o produtor rural, a gente ganha uma credibilidade quando a análise ela segue um critério, né, essa padronização. E a gente justamente não queremos ganhar nem perder nessa comercialização, queremos ser justos. E o produtor rural também sentir que essa relação é justa também com o produto que ele entrega, né? Então, hoje a gente, quando recebe o arroz, separa uma amostra, separa impurezas, faz o descasque e coloca nessa máquina para classificação. E daí a gente vai ter ali separação de inteiros e quebrados, de defeitos do arroz, amarelos, vermelhos, gessados, que isso que vai aumentar ou diminuir o preço que é pago para o produtor. Depois, lá dentro da indústria também, a gente usa para vários processos da produção. Primeiro, para a calibração das máquinas, ajustes. Por exemplo, do descascador, se ele está quebrando arroz, não está quebrando arroz. Né? Depois, para a classificação do selecionamento eletrônico, para a classificação dos defeitos, né? Então, todo ajuste das máquinas é feito conforme provas. Os operadores fazem diversas amostragens durante o dia e vão ajustando o maquinário. Imagino que no passado fosse muito mais difícil, né? Hoje eles conseguem fazer várias vezes ao dia e ter maior precisão. O fluxo hoje das máquinas é muito grande do beneficiamento, então imagino que qualquer demora nessa amostragem, classificação da amostragem, pode representar uma perda muito grande para nós. Depois também nós temos a questão da precificação do produto, né? Que hoje, como as máquinas conseguem separar todas por tipo de defeito, depois na composição do produto, quando a gente vai fazer os tipos, a gente vende, por exemplo, uma marca, temos o tipo 1, tipo 4 e fora de tipo. Como a gente tem os produtos separados na produção, depois a gente pode juntar eles para fazer cada tipo de produto e colocar no saquinho de arroz, né? E temos uma maior certeza, até porque nós somos fiscalizados pelo Ministério da Agricultura também, conforme a instrução normativa número 6, ali, que classifica o arroz. E se a gente estiver fora de qualquer um desses padrões, a gente pode ser multado também no mercado. Então, o aparelho nos auxilia também a fazer essa composição de cada produto que a gente vende, né? Ter uma maior certeza. E também nos ajuda a precificar, porque esse produto vendido a granel, esses defeitos, eles têm um preço diferente, cada um deles. Então, quando a gente faz uma composição do produto, a gente consegue atribuir um valor, uma precificação mais correta a ele também. E também, no momento que a gente precifica, e no momento que está produzindo também, são feitos diversos testes para ver se aquele arroz que está sendo produzido está dentro do que a gente precificou, desse padrão que foi feito, né? Depois também tem questão dos custos, né, da empresa, o custo do fardo vendido. Isso nos auxilia até em controle de estoques, né, para a gente ter uma maior certeza.
e nos ajuda a precificar o estoque também, né? Eu acho que de uma visão geral é isso. Eu imagino que esse ganho que nós temos simplesmente de não ter uma pessoa dedicada só fazendo isso o tempo inteiro, de ter uma agilidade maior no ajuste de máquinas, né? Só aí a gente tem um ganho imenso, né? E fora a questão da precisão, que antigamente o olho humano, como o Maurício falou, às vezes o olho cansa. Imagina uma pessoa classificando arroz o dia inteiro, né? Uma hora chega que cansa, que já não classifica mais como classificou lá no início do dia, né? Então, são inúmeros ganhos. Hoje não nos vemos mais sem um classificador digital assim bastante preciso. Legal. Legal. E uma coisa que eu imagino que seja bem importante também, você falou do relacionamento com o produtor, né? Eu imagino que o produtor também use isso como critério de escolha de onde ele vai entregar o grão dele, né? Se eu tenho um lugar onde eu posso confiar nesse processo, que eu acredito naquilo que está sendo feito, tem essa garantia da padronização, naturalmente ele vai querer estar próximo dessa agroindústria, dessa cooperativa, para poder fazer essas entregas, né? Com certeza. Inclusive, hoje, quando algum produtor ele suspeita que não esteja bem correto, a gente chama ele, faz a amostra junto e mostra para ele, né? E, inclusive, também são feitas algumas amostragens manuais ainda para verificar se esse aparelho está correto, né? Então, se ainda resta alguma dúvida, ainda é feito manualmente. Legal. Professor, quando a gente, você comentou aqui, né, que vez por outra essa lei muda, ela sofre correções, né? O quanto isso afetaria um processo desse, de um algoritmo desse de inteligência artificial? O que é o esforço para que a gente adapte esse algoritmo para que passe a atender uma nova norma dessa? Bom, primeiro a norma ela não muda toda hora, né? Então ela, às vezes demora 20 anos, 30 anos para mudar. Então ela é bastante estável. Quando é que muda? Quando a cadeia produtiva pede, o Ministério da Agricultura, quando o setor industrial pede, né, e entende que tem que haver alguma mudança. Ela não muda toda hora. São dois pontos, né? Um é a classificação manual, ela teria que ser reavaliada, o classificador teria que aprender essa nova legislação. A gente está falando de milhares de classificadores no Brasil. Seria mais difícil, né? Então, primeiro, até que chegue a atualização, até que ele saiba dessa nova norma, até que ele entenda o critério. O que é classificação? É eu pegar um texto, né, vai dizer assim, o que é um grão amarelo? O amarelo é aquele que tem tonalidade destoante. Então, eu tenho que ler esse texto, interpretar ele e transformar ele numa expressão visual. Tá? Mas isso, como eu falei no início, tem que ter critério. Então, o custo que eu tenho, a demora que eu tenho, né, a legislação ela não muda de uma hora para outra. Tá? Então, ela pode estar publicada, mas o classificador, para se atualizar, ele vai levar um tempo. Não tem como atualizar em um dia, todo mundo com uma norma publicada hoje, ela começa a valer amanhã. Então, essa pode ser, sempre é uma dificuldade quando tem uma atualização de norma, tem uma mudança de norma. Num equipamento que usa inteligência artificial, isso seria mais fácil, né? A gente conseguiria fazer um tempo muito menor, né, em termos de padrão. Porque eu tendo amostras classificadas com critério adequadamente, interpretando bem a legislação, eu vou dizer para o equipamento, esse aqui é um grão amarelo, esse é um grão trincado, esse é um grão gessado, esse é um grão ardido. E o equipamento ele tende já pode quase, em um tempo bem curto, né, não dá para dizer que instantâneo, mas bem curto, ele poderia aprender isso. Então tem uma vantagem numa transição uso da inteligência artificial. O caminho é mais curto. Eu vou pegar, mas como eu falei, tem que ter amostras bem classificadas por pessoas que têm uma formação, uma interpretação muito clara do critério. Então, na hora de escolher o equipamento, tem que olhar, realmente esse equipamento ele dá a resposta que eu quero, né? Fazendo teste, fazendo esse controle de qualidade, como foi falado aqui para a Marina, né? Então, não é simplesmente, comprei o equipamento, resolveu todos os problemas. Eu tenho que ver, tenho que monitorar, tenho que ver se realmente ele está se mantendo calibrado. Então, tem que fazer controle. Mas é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta que a gente tem visto os setores aí da indústria, dos produtores, né, da cadeia produtiva como um todo, adotar as tecnologias porque elas dão essa transparência, esse critério mais bem definido, porque se é uma tonalidade de cor, vai ser sempre aquela tonalidade de cor. No olho humano, isso não. A minha visão, com o tempo, ela vai desgastando. Então, a gente vai mudando de critério ao longo da vida e tem que revisar esse critério periodicamente. Por isso que aquela atualização, aquela formação, ela é extremamente importante. Mas a legislação, ainda bem que ela estava, ela não fica mudando toda hora, senão seria quase impraticável na cadeia produtiva.
mas ela é importante, né? A da soja, possivelmente, a gente vai ter esse ano, né? A gente passou o ano inteiro discutindo, o ano passado, aí, a da soja, para ter algumas mudanças. Na questão de defeitos, acredito que não haja uma mudança tão grande, né? Não posso falar porque a norma não está aprovada, mas já está bastante discutida, né? Basicamente um defeito ou dois, que talvez mude o critério para clarear, para ficar mais claro, né, nesse sentido. Legal. E quando a gente fala não só dessa tecnologia, mas de todas as tecnologias que a gente vem vendo hoje dentro do campo, dentro da porteira, fora da porteira, mas a gente tem discutido isso muito na Sênior, né, de que essas ferramentas são extremamente relevantes, mas elas precisam estar conectadas a uma solução de gestão. Né, elas precisam estar conectadas a um software que vai consolidar essas informações, vai dar garantia dessa informação, né, para que a gente consiga usar da melhor maneira possível esse dado, essa informação, essa classificação ou outras informações que a gente tem, e para que a gente tenha confiança nisso. Né. Um dos pontos que a gente discute muito e até tem se aproximado dos fornecedores de classificação, dos classificadores, é justamente a integração disso com o RP, né? De que nada adianta eu botar uma inteligência artificial para fazer toda essa classificação e estar sujeito a uma falha humana na hora que eu vou digitar isso e transcrever isso para o RP. Né? Então, a gente tem buscado cada vez mais essa conexão com máquinas, conexão com os classificadores, conexão com equipamentos, para que a gente possa entregar mais segurança também nesse processo. Né? Então, conectar as novas tecnologias, as pessoas, e isso tudo dentro de um repositório que possa entregar isso para a gente. Né? Marina, eu queria que tu comentasse um pouquinho para a gente assim, o que é essa boa classificação, o que esse bom processo de classificação dá de ganho para vocês no direcionamento e na armazenagem desse grão. Porque eu imagino que essa padronização permita que vocês consigam direcionar melhor esse grão, armazenar ele de uma maneira mais padronizada, e isso deve gerar um ganho para vocês dentro do processo de produção de vocês e na entrega do produto final, né? Hoje, na verdade, a gente não faz uma separação exclusiva pela classificação inicial, né? Ele varia muito conforme o produto que está entrando, se é de safra mais velha, mais novo, seco, úmido, né? É isso mais que norteia hoje a nossa separação em silos. Mas, claro que a gente pode optar, às vezes, escolher qual arroz que eu quero pegar. Eu sei que no silo tal lá está tendo um arroz com melhor qualidade, ou com, né, e eu posso jogar e dizer, agora eu não quero pegar desse. Porque, na verdade, dentro de um silo tem várias cargas de diversos produtores diferentes, com diversas classificações diferentes. Né? Mas, por exemplo, numa safra como essa agora, que a gente está tendo uma qualidade muito boa de grãos, eu sei que o silo que a gente está recebendo até o momento, ele tem uma padronização de qualidade. Né? E o aparelho vai nos ajudar a escolher justamente de qual silo eu quero pegar, né? Como é que está saindo o grão. E a gente pega lá no início, quando está indo para o processo de beneficiamento, eu já faço a seleção, já sei se eu preciso justamente ajustar as máquinas, refinar mais, apertar mais, né? Ou não. Acho que é mais nessa questão. Legal. Pessoal, alguém na plateia tem alguma pergunta? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Aqui. Boa tarde, eu sou o Pablo da Cereales, sou classificador oficial do MAPA. Parabéns pelo bate-papo com vocês. Marina, primeiramente, nós sabemos que é um equipamento que está aí e que dificilmente vai deixar de trabalhar, ele só vai tendência a crescer. E como vocês estão sendo uma empresa pioneira nessa gestão de usar isso aí, qual que é a desvantagem? Qual que foi o problema que você teve até agora? Se teve algum problema. E para o professor Fernando, quando você faz alguma expedição para alimento, exportação, importação, você tem que assinar esse laudo. Esse laudo vai ser assinado, vai ser feito pela máquina e assinado pelo classificador oficial do MAPA? Então, primeiramente, obrigado pela pergunta. Primeiramente, quanto aos desafios, né, ou desvantagens, acredito que, de forma geral, as vantagens são maiores, mais positivas, né? O que pode alterar, às vezes, é ter uma variação na qualidade do produto, algum defeito novo que venha a surgir. Como o Maurício comentou, antigamente só se tinha classificação de engessado, e na norma é o que diz,
E hoje a gente já tem uma separação conforme a quantidade de gessado dentro do grão, barriguinha, barriga, barrigão, né? Então, a gente busca, cada vez que há uma modificação no produto, a gente busca também incluir dentro do sistema da parametrização do classificador essa nova diversidade do grão, né? E a gente consegue com facilidade. E a Emater também nos dá suporte ali em Santa Maria para essa classificação. A gente tem uma classificação padrão deles, uma amostra padrão, e toda vez que a gente desconfia que o aparelho não está classificando corretamente ou tem algum desviozinho, a gente vai lá, coloca a amostra padrão e pede para padronizar novamente o sistema. Isso nos dá uma segurança. Não sei se você respondia a tua pergunta. Então, obrigado pela pergunta, né? Muito importante, quem conhece muito a prática, né? Está sempre envolvido nessa questão de classificação. Primeiro, é importante a gente diferenciar, né? Então, a gente tem a classificação oficial, aquela que ela é dada pelo MAPA. Quando é que ela acontece? Exportação e importação, né? Produtos pelo governo, são situações pontuais, importantes, mas muito relevantes. Então, essa é a classificação oficial. Tem que fazer um curso, tem que ser credenciado pelo MAPA, vai ter um número de registro e vai fazer. Então, a FPEL é uma das instituições credenciadas no Brasil aí para fazer classificação. Essa classificação ela é feita por um classificador oficial. Ela é insubstituível hoje no sistema que existe, né? Então, o equipamento pode ser usado para ajudar na classificação, sim, mas ele vai ter que passar por uma revisão de um classificador oficial, né? E nem é pretensão do MAPA, pelo menos nas conversas que a gente tem, dizer assim, agora vamos pegar, passou no equipamento, o classificador credenciado vai assinar. Não, é um aspecto muito relacionado a monitoramento de qualidade, controle de processo, comercialização interna no país, onde não exige que haja uma classificação oficial, né? O que existe hoje no Brasil de classificação, né, de acordo com as normas? A classificação oficial é aquela feita por catação manual por um classificador oficial credenciado pelo MAPA, né, que tenha formação específica, que tenha CREA para fazer isso. Tá? Então, essa é uma classificação que ela tem que continuar assim, hoje, né, na legislação. Daqui a pouco, um dia, a gente vai entender que o equipamento vai ser tão bom que ele faz a mesma coisa que o classificador, né? Então, daqui a pouco, a gente não sabe, mas hoje não é o que existe. Então, como eu digo, os equipamentos que usam classificação digital são ferramentas auxiliares ao classificador. Sempre vai precisar de um aprimoramento, né, como foi falado aqui, uma atualização do software, os genótipos mudam, né, a cor dos genótipos muda, isso pode dar uma interpretação diferente por equipamento, assim como para a classificação humana, então ela requer essa atualização também. Assim como o classificador tem que aprender, o equipamento também tem que manter essa atualização. Isso é muito importante, muito relevante. Deixa eu até fazer acrescentar assim, algo que eu não falei, né, quando a gente pensa em ferramentas que melhoram o monitoramento da qualidade. A gente consegue ter uma maior conservabilidade dos grãos, um armazenamento muito mais bem feito também. Porque a gente consegue saber como esse grão está chegando lá na unidade. Não é só arroz, é soja, é milho, é trigo. E essa segregação, se eu puder fazer uma segregação por qualidade, eu vou estar ganhando muito em termos de conservabilidade. Então, a perda não é só na compra e venda, o ganho ou a perda, né, que depende de como a gente quer analisar isso. Ela é também uma ferramenta importante para o monitoramento do grão que está dentro do silo, que eu posso classificar todas as cargas que às vezes é inviável manualmente. Às vezes eu vou fazer por lote, vou fazer por cada caminhões, né, por dia e assim por diante. Então, a gente consegue ter um ganho na redução de perdas de grãos e de alimentos, né, que a gente tem, né? A gente sabe que, né, até parabéns para as mulheres pelo dia, né, às vezes a mulher é mais criteriosa nesse sentido de classificação, enquanto o homem tende a ser um pouco menos, mas não é regra, né? Essa é uma constatação que a gente vê quando trabalha no laboratório, assim, em termos de classificação, né? Então, isso é uma coisa que eu queria acrescentar. O ganho e a perda, ela tem que ser balanceada também. O que isso vai significar no processo lá? Esse silo aqui tem um produto bom, esse produto se conserva muito bem, mas eu posso ter um silo aqui com um produto ruim. Esse eu tenho que mandar logo, beneficiar logo, vender logo, porque é um produto que vai atrapalhar muito o armazenamento, vai ser muito difícil armazenar. Essas tecnologias elas ajudam nesse monitoramento, num armazenamento mais preciso, né, num cuidado de armazenamento ao longo do ano mais preciso, que eu posso estar monitorando muito mais frequentemente durante o processo. Tá? Então, só para complementar o que eu devia ter falado antes, mas acabei esquecendo. Não sei se eu te respondi a pergunta, né? Tá bem? Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu só complementar.
A questão do mapa, nós que vendemos fardo para o mercado interno, nós somos auditados pelo mapa lá na gôndola do mercado. Muitas vezes o mapa vai lá, pega o nosso produto e vai fazer a amostragem e depois nos manda o resultado. Então, o equipamento dentro da empresa nos serve muito mais para nos dar segurança de que a gente está mandando um produto para o mercado que está de acordo com a legislação. E lá o mapa vai nos auditar lá no mercado. Não é dentro, mas é quando a gente já estiver no mercado. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta? Vai ser minha mesmo, então. Estou com o Tá bom. microfone. Boa tarde, professor. Boa tarde. A minha pergunta é mais no sentido de outros produtos, falado bastante de arroz, né? Mas de soja e de milho. Como está o andamento, né? Tem algumas outras indústrias utilizando, como elas estão utilizando hoje em dia. A questão da curva, como ela está afinada, a questão do erro médio ou desvio padrão, como vocês enxergam isso, né? De uma amostra que foi passada e depois foi revisada. Como está a afinação da curva, o erro que está sendo obtido? E mais uma pergunta é se, assim, esse equipamento como o NIR, por exemplo, eu posso utilizar as minhas amostras e ir aprimorando a minha curva ao longo do tempo, inserindo o resultado dessas amostras, para ir aprimorando a minha curva, esse software, esse equipamento ele é aberto nesse sentido para mim poder ir aprimorando? Por último, a última pergunta, defeitos mais internos, professor, fazer uma provocação aí. Questão, por exemplo, milho, já consegue identificar um pouco mais defeito do germe, ser aquele um pouco mais ardido ou menos ardido. Questão da soja também, vai exigir algum preparo antecipado para ser utilizado no equipamento, ou ele vai ser o grão inteiro mesmo, classificação comercial, por exemplo? Então, obrigado, Gustavo, pela pergunta, né? Pergunta muito relevante, né, nesse quesito. Bom, nós lá na universidade a gente não testou todos os equipamentos, né? Então a gente tem basicamente 2 para arroz que a gente testou, esses já bem exaustivamente, que é a Cellgrow e Macvision, né? O que a gente tem visto? Eles já estão com um aprimoramento bastante avançado de software, né? O erro já está pequeno, né? Então a gente já está determinando, inclusive o erro médio, né? Todas essas questões de estabilização. Para arroz, eu diria está mais adiantado. Agora, para soja, ainda temos que evoluir. Milho está no terceiro. Milho é um produto que nós não testamos no laboratório, então não posso fazer uma afirmação no equipamento que a gente não fez muitos testes. Eu digo assim, arroz, bem adiantado. Soja, desafio, porque tem que cortar muitas vezes o grão. Então, algumas empresas estão fazendo cortadores de grãos, para poder cortar todos os grãos de uma vez só, praticamente, para poder fazer análise. E a soja eu tenho que olhar os dois lados, né? O arroz também, às vezes, eu tenho que girar, né? Tem que ter a movimentação. Né? Então, tem que ter mais imagens, muitas vezes assim. Mas eu diria assim, arroz está mais pronto, a soja está vindo, o milho estaria longe ainda, no meu aspecto do que eu vi funcionando hoje nas unidades, né? Nos laboratórios, conversando com quem está trabalhando. Mas a milho a gente não testou, a gente testou bastante arroz e testou um pouco de soja até hoje. A gente está sempre à disposição lá na universidade lá para testar. Então, eu não gosto de recomendar algo que eu não vi funcionando, que eu não acompanhei no dia a dia, que a gente não fez várias amostras, né, testou a mesma amostra várias vezes, durante dias diferentes, durante horários diferentes, por pessoas diferentes. Né? Então, a gente realmente, para começar a falar assim, está funcionando, não está, a gente faz muitos testes lá na universidade para poder chegar nisso. A gente não tem constrangimento nenhum, mesmo sendo um órgão público, dizer assim, agora está funcionando, esse equipamento está funcionando. Porque se ele está fazendo bem para o setor, a gente consegue fazer. Mas assim, milho a gente não testou ainda equipamento no laboratório, arroz bastante já, e soja estamos iniciando. Né? Mas a gente está sempre à disposição para fazer parcerias, para fazer esses testes. A gente enxerga que é um dever nosso como universidade pública, trazer tecnologias inovadoras, trazer inovação. E eu vejo que a inteligência artificial ela vai ser uma ferramenta importante, que vai auxiliar muito no processo. Como eu disse, ela não resolve tudo e dificilmente vai resolver, mas é uma ferramenta muito útil para as operações comerciais, para o monitoramento de qualidade, para a redução de perdas, para a diminuição, né, das divergências, né, e até das injustiças, né, como às vezes acontece. Tá? Então, esse é o processo. A pergunta relacionada ao NIR, né, assim como o NIR, vai alimentando a curva. O equipamento, os que a gente testou, eles podem fazendo atualização ao longo do tempo. Então, dá para melhorar, dá para aprimorar o processo, né? Então, isso é uma coisa importante e tem que ser assim. Eu não posso ter um equipamento lá que é duro, que daqui a pouco, daqui 2 anos, eu tenho que comprar um equipamento novo para não fazer. Então, é uma exigência mínima de uma tecnologia digital, precisa ser aprimorada. Ela tem que estar se atualizando, né? Depende muito da situação, quantas vezes vai ser, né? Não sei.
Depende muito do equipamento, depende do aprimoramento. Mas ela só vai ser confiável quando ela tiver um número grande de repetições, né? O arroz muda muito, a soja muda muito, o genótipo é diferente, a cor do produto é diferente. Se eu cultivei no sul é uma coisa, eu cultivei no norte é outra, né? Às vezes o mesmo genótipo muda de cor. Isso dá uma interpretação diferente, tanto para o classificador quanto para o equipamento. Tá? Mas por isso que tem que fazer essa atualização, né? Então é muito importante esse processo aí. Eu diria assim, o equipamento que não permite isso, ele não vai dar a resposta que a gente espera. Né? Então ele tem que ter esse aprimoramento constante aí. Ok? E o que a gente tem visto bem é isso. Assim, tanto é que as nossas primeiras integrações com os aparelhos dos classificadores de arroz, né, é o que está mais avançado, é o que a gente tem acelerado um pouco mais. Tal qual a universidade está trazendo, o mercado a gente também tem visto isso. Tanto é que a gente começou pelo arroz também, né, os nossos trabalhos lá. Então, eu acho que está bem em linha com o que o professor falou aqui. Tá? Reforçar um pouco e convidar vocês, né, se vocês quiserem ver, esse é um pouquinho do trabalho que a Senior vem fazendo. A gente sabe o quanto a gente tem de tecnologia, tanto o quanto a gente tem de equipamento, mas quando a gente olha para isso tudo, e dentro do agronegócio principalmente, o que a gente precisa é fazer a conexão dessas informações, a conexão desses equipamentos, para entregar cada vez mais gestão com inteligência. Ou seja, entregar inteligência para a gestão do negócio. Então, e fica o convite aqui, o agradecimento e o convite, se vocês quiserem visitar o stand da Senior, conversar com a gente, entender um pouquinho mais sobre o que a gente falou aqui e sobre outras tecnologias que a gente tem usado e levado para os nossos clientes no agronegócio, a gente está aqui na frente. Fiquem à vontade de ir lá conversar com a gente. Muito obrigado e boa tarde.